Olá, eu sou a Fernanda, é um prazer estar participando desse evento com vocês. Eu vou tocar agora uma música bem conhecida, então eu peço que quem se sinta à vontade cante junto, louve junto também. Amém. O tema que eu trouxe para apresentar hoje é Abigail, intuição feminina. Como é que começa essa nossa história? Abigail, que a Bíblia diz, era esposa de Nabal. Samuel falece e todo Israel se junta
para prantear a morte do profeta. Nisso, Davi e seus homens fogem para o deserto. E por que fogem? Porque Samuel era o último elo espiritual que pendia Saul. Saul queria e continuava querendo matar Davi. A partir do momento que Samuel morre, acaba esse laço espiritual. Davi, com esse medo, foge para o deserto de Parã. E lá fica. O que Davi e seus homens fazem no deserto? Eles protegem os pastores, os fazendeiros de ladrões, de beduínos, de assassinos, e assim ficam durante todo este tempo. Eles fazem um serviço que era essencial àquela época, que era o da guarda, era da proteção, não tinha polícia naquela área. Então, eles é que faziam esse serviço, essa atividade. E assim, eles fizeram uma proteção tão eficiente, mas tão eficiente, que depois, quando é retratado, eu até vou ler assim, fala assim: dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo que estiveram com eles, cuidaram de nossas ovelhas. Este é o trabalho que Davi e seus homens realizam no deserto de Parã. Bom, e era muita coisa. A Bíblia diz que Nabal era um homem rico, que ele tinha 3.000 ovelhas e mais 1.000 cabras. Fui fazer uma pesquisa. Quanto de pasto precisa para uma ovelha? Então, para você ter a cultura que se fala de ovinos em piquetes fechados, você coloca 10 ovinos para cada hectare. Hectare é 10.000 metros. Então, se o somatório é de 4.000 cabeças, você precisa de 400 hectares. Você precisa de 4 milhões de metros. Bom, eles estão no deserto. A gente nem tem um piquete com área boa de pasto, um do lado do outro. Então, imagina toda a extensão territorial que estão esses pastores com os rebanhos e os servos de Davi fazendo a guarda e a proteção deste local. Então, a gente tem Davi e Nabal convivendo na mesma região. O Davi, ele era responsável por todos os homens que o seguiam. E nesta época, neste quadro histórico que a gente tem, eram 600 homens que seguiam a Davi. E Nabal? Nabal era um partidão. Quando a gente olha a genealogia, Nabal é da família de Caleb. Caleb foi lá um dos espias que junto com Josué entrou na terra prometida e teve a fé e confiança. Então, ele é de boa família. Nabal era rico, tinha posses, de boa família e rico. E aí acabaram as qualidades dele, porque aí diz a Bíblia, Nabal era tolo, de um gênio intratável, mesquinho. Este era Nabal. E aí termina a época da engorda das ovelhas, né, das cabeças, e aí então recolhe-se todo, então vai, tosquia o pelo para ter a lã, recolhe-se o feno para a época que se não tem mais pasto para comer. Então, é este o cenário que está se aproveitando de todo o trabalho que se teve durante todo esse tempo de pasto, de engorda, quando então se reúnem todos. Então, agora, chegando neste momento, Davi instrui seus homens e diz exatamente o que eles têm que fazer. Então, ele fala, vocês devem ir até a Nabal e falem em meu nome e perguntem se está tudo bem. Então, primeira coisa, perguntem se está tudo bem. Depois que ele responder, abençoem. Paz seja com você. Paz seja com tua família. E que tudo o que tens tenha paz. A recomendação era de bênção para Nabal, para a família de Nabal e para todas as posses e propriedades de Nabal. Esta é a recomendação que Davi deu aos seus 10 homens. Ao final disso, peçam para que eles, contando tudo o que aconteceu nesse período em que fizemos a guarda, a proteção dos pastores, para que eles nos dê algo, nos dê alimento, nos dê do que ele tem recolhido neste momento. E assim fizeram os homens. Chegaram a Nabal, perguntaram, abençoaram, esclareceram o que tinha ocorrido e fizeram um pedido em nome de Davi. Nabal, com a sua ignorância, fez a primeira pergunta. Quem é Davi?
Como quem é Davi, Nabal? Ele está com 600 homens no meio do deserto. Passou meses e meses ajudando os seus pastores no cuidado das ovelhas e das cabras. Você vai perguntar quem é que é Davi? Até o rei sabe quem é Davi e quer matar e você não sabe. Quem é Davi? Porque, por aí tem um monte de gente que fugiu do seu senhor e fica aí. Não sei lá se ele é um fugitivo. Vou eu, Nabal, dar da minha água, do meu pão, do meu alimento, do cordeiro que eu dei para os meus tosqueadores para alguém que eu não sei quem é? Bom, aí nisso a gente vai dividir a história em duas partes. Os homens de Davi vão voltar para Davi e vão contar o que aconteceu. E os homens de Nabal, que ouviram isso, aterrorizados, vão falar com Abigail. Mas aí eu parei para pensar, mas por que eles estavam aterrorizados? Eles passaram meses com os homens de Davi com eles. E foi que os homens falaram: nós não fizemos mal nenhum a vocês e não deixamos que nenhum mal fosse feito. Nós não furtamos, não pegamos de nada e nada do que vocês tinham foi perdido. Eles não tinham motivo anterior para ter medo dos homens de Davi. O medo era por conta da reação, da forma como Nabal os tratou, de uma forma indevida, de uma forma desmerecida, de uma forma até estúpida. Quando os homens de Davi contam e narram tudo o que aconteceu, a ira de Davi se acende e ele convoca 2/3 dos seus homens para fazer vingança. Ele deixa 200 cuidando da bagagem e leva 400 junto com ele para acabar com a raça daquele homenzinho que falou daquele jeito. Naquele tempo ainda, Davi não estava cheio do Espírito de Deus. Ele ainda estava em um processo de crescimento espiritual. Os servos correm a Abigail e contam: Abigail, olha, a gente passou esse tempo no deserto, os homens de Davi cuidaram da gente, eles vieram aqui, pediram a Nabal provisões e ele respondeu desse jeito. E aí ele dá se vira para Abigail. Ele fala assim: agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque o mal está de fato determinado contra todos nós. Ele diz: Abigail, seu marido que é filho de Belial, que não ouve ninguém, já fez o que tinha que fazer. Vê aí o que você consegue fazer. Abigail ordenou aos servos, carregou jumentos de alimentos, de bolos, de frutas, de bebida, e vai ao encontro de Davi. Ela não pede para Nabal e ela nem avisa Nabal que ela está fazendo isso. Ela vai e faz. Aí a gente tem Davi e mais 400 homens descendo irados para acabar com a raça, e Abigail subindo com os jumentos e os homens tentando apaziguar. Max Lucado, quando conta essa cena, ele fala assim: imagina, os recrutas em uma guerra, quando dão de frente com comida e uma mulher bonita, eles não sabem se eles olham para comida ou para mulher, para comida ou para mulher. Nessa história, Abigail se ajoelha perante Davi e com palavras doces, ela reconhece ele como rei. Ela diz: meu senhor, aqui estou para servir. Ela usa de palavras doces para quebrantar o espírito de ira de Davi. E aí ela vai, e aí ela continua nesse assunto, quando aí ela fala: olha, o que aconteceu não leva para o lado pessoal, não. Não foi Nabal que tentou fazer isso de propósito porque ele não gosta de você. Na verdade, foi uma atitude que é decorrência do jeito dele, tá? Ele é assim, ele é mesquinho, ele é miserável. É por isso que ele respondeu desse jeito por você. Mas faz o seguinte: aceita esse alimento que nós temos. Desculpa ele, porque o erro é meu. O erro não era dela, mas ela... Porque o erro é meu. E olha, eu te digo assim... Pensa que se você continuar essa guerra, tua mão será suja de sangue. Você tem coisas tão mais importantes para fazer. Aí Davi para: que coisas mais importantes eu tenho para fazer? Você tem as guerras do Senhor para lutar. Deixe que o Senhor tome a frente das vinganças dos seus inimigos. Abigail, ao usar dessas palavras,
ela toca Davi e Davi para, Davi reflete, e aí Davi reconsidera. A gente vai dizer, nossa, essa Abigail foi muito esperta, porque ela já era esperta, porque se o servo foi falar com ela, se vira para resolver, porque Nabal já fez meleca, ela já era reconhecida como uma pessoa capaz. Aí ao ela pensar na comida, nos alimentos, na forma de falar, ela usou do que a gente chama de intuição feminina. Aí eu fui pesquisar. O que é intuição feminina? A neurociência entende a intuição feminina como um resultado de várias características de percepções que são feitas pelo cérebro. Então, na verdade, o que é tido por intuição feminina é um resultado mental, e ele pode existir para homens e para mulher. Ele é treinável, você pode aumentar isso. Só que não é bem igual. A gente tem uma parte do cérebro, que é o corpo caloso, ele é responsável para unir o lado esquerdo com o lado direito do nosso cérebro. No cérebro feminino, ele tem 250 milhões de neurônios a mais do que o cérebro masculino nesta área. Então, a mulher é muito mais propensa, ela tem muito mais facilidade pela neurociência em fazer essa composição de informações, de sensações, de percepções de um lado pelo outro. Também tem uma parte do nosso cérebro que esse é um lado difícil de falar, é giro do cíngulo anterior. É uma parte que a gente tem que ela prevê situações ruins. Então, ela antevê para nos colocar de alerta e nos precaver. E na mulher, esta parte é uma parte mais desenvolvida. Então, como a gente fala que a intuição é olhar, perceber o perigo, perceber como agir, então a gente vê que essa somatória de características faz com que a mulher tenha esta habilidade, tenha esta capacidade de juntar diversas informações, processar tudo isso e tomar uma ação. Então aí a gente vai concluir que Abigail utilizou de sua intuição feminina em todo esse episódio. Mas não. Porque quando a gente continua lendo o texto, a gente vê que Abigail fala para Davi: o Senhor te impediu de vir com sangue. Abigail não toma o crédito para si. Ela não diz, não vou falar nada, mas se não fosse uma mulher nessa história, estava tudo complicado. Não. Ela diz, o Senhor está me usando e eu estou falando a você de modo a impedir que você suje a sua mão de sangue. O crédito ela deu a Deus. Abigail, ela nem disse para Davi o que ele deveria fazer. A conclusão que ele teve quando ela disse, olha, eu acho que você devia fazer as guerras do Senhor e deixar o Senhor cuidar dos seus inimigos, ele tomou a decisão. Ela não mandou ele fazer nada, não. Ela só sugeriu o que talvez fosse uma boa postura de Davi. E Davi acolheu. A gente tem que a piedade de Abigail exalava de seu rosto, de suas palavras e de suas ações. O Espírito de Cristo habitava em sua alma. Seu discurso, cheio de graça, bondade e paz, derramava influência celestial. Nesse espírito apaziguador, a gente tem até as bem-aventuranças, né? Que diz, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que buscam por suas palavras, por suas ações, resolver as situações de modo pacífico. Tá, mas então o que a nós, nesse culto das mulheres, nesse mês especialmente dedicado às mães, o que podemos aprender desta atitude de Abigail? Abigail usou de sua habilidade, de sua característica, usou da intuição feminina e colocou ao serviço de Deus. Permitiu que Deus a utilizasse e com isso evitasse a morte, evitasse maiores problemas naquele momento.
Eu tenho um texto aqui do Patriarcas e Profetas que eu achei muito bonito, e ele diz assim: uma vida cristã consagrada está sempre a derramar luz, consolação e paz. Caracteriza-se pela pureza, tato, simplicidade e utilidade. É dirigida por aquele amor abnegado que santifica a influência. Está repleta de Cristo e deixa um rastro de luz aonde quer que seu possuidor vá. Abigail tinha sabedoria para reprovar e aconselhar. A paixão de Davi esvaiu-se sob o poder de sua influência e raciocínio. Ele ficou convicto de que assumira uma conduta imprudente e perdera o domínio do seu próprio espírito. Quando nós decidirmos, ouvindo essa história e entendendo que devemos e podemos permitir que o Espírito de Cristo habite em cada um de nós, para que a nossa vida, para que as nossas ações, para que as nossas atitudes sejam decorrência de Deus em nós, que a gente possa utilizar das nossas habilidades, das nossas capacidades para sermos luz, para termos palavras doces, ainda que de repreensão, e podermos ser como pacificadoras, como sermos influência espiritual no meio onde estamos. Vamos orar. Querido bom Deus, pedimos muito que o Senhor nos use onde precisar, em nossa família, em nossos amigos próximos, no nosso trabalho, que o Senhor use a cada uma de nós com suas características próprias e peculiares para podermos sermos bênçãos e mostrarmos aos outros do seu amor e do seu cuidado. Continue nos abençoando, nos guardando e nos protegendo, é o que pedimos e agradecemos em seu nome. Amém. Uma boa semana.